questão 28 é da FUVEST, São Paulo, 2018. Ela diz assim: analise a tabela periódica e as seguintes afirmações a respeito do elemento químico enxofre. Só ressaltando aqui que, assim como a questão anterior, essa questão também vem com uma tabelinha. E assim como a questão anterior, vocês notaram que quando a questão já traz a tabelinha, facilita nosso entendimento da questão e facilita a nossa visualização dos elementos na tabela periódica. Então, por isso que a questão passada foi um pouco fácil. E assim vai ser com essa daqui também. Tem questões que, quando traz a tabelinha, facilita muito, mas a maioria das questões não vão vir com a tabelinha periódica. Então, por isso a necessidade e a preocupação que eu tenho de vocês estudarem muito tabela periódica e a distribuição eletrônica, para vocês terem essa noção prévia, para vocês estarem preparados com questões que não venha a tabela periódica e fala sobre as propriedades periódicas da tabela, como eletronegatividade, raio atômico e coisas do tipo, tá bom? Então, a questão ela vai ser toda embasada, todas as afirmativas ela vai ser embasada ou comparada a quem? Ao enxofre. Você vai analisar a tabela periódica e vai analisar essas afirmações a respeito desse elemento químico enxofre. Vamos primeiro destacar o enxofre aqui na tabela periódica. Está aqui o enxofre. Aí a afirmação diz assim: o enxofre, né, porque é o elemento que a gente está tendo como base, ele tem massa atômica maior do que a do selênio. Cadê o selênio? O selênio está aqui embaixo, né? Está aqui o selênio. O enxofre, a massa atômica do enxofre é maior do que a do selênio? Não. Porque se vocês for verificar, o número atômico do enxofre é bem menor do que a do selênio. Então, automaticamente, o número de massa também vai ser menor. Como a gente viu nas aulas passadas, que a gente só tem 4 casos em que o número atômico de um elemento químico é maior do que outro, porém sua massa é menor. Que não é o nosso caso aqui entre o enxofre e o selênio. Então, pessoal, com certeza o enxofre ele vai ter uma massa atômica bem menor do que a do selênio, devido à sua posição na tabela periódica. Então a afirmação 1 está incorreta. A 2. Pode formar com o hidrogênio um composto molecular de fórmula H2S. Essa daqui está correta. Por que, professor, está correta? Porque vamos lá. A gente observou nas aulas anteriores que os gases nobres, eles não precisam se ligar a ninguém. Por quê? Porque eles têm sua valência completa. Ele tem sua camada de valência com todos os elétrons que a camada pode suportar. A gente também observou que os halogênios ele tem uma deficiência de um elétron na camada de valência, ou seja, ele pode receber mais um elétron para ficar estável. Assim como a família, o grupo 16, que é os calcogênios, eles têm uma deficiência de 2 elétrons na camada de valência, ou seja, eles podem receber 2 elétrons para se estabilizar. O nitrogênio, a família do nitrogênio, eles podem receber 3 elétrons para se estabilizar. E a do carbono, ele pode receber 4 elétrons para se estabilizar. Por isso que o carbono faz 4 ligações, o nitrogênio faz 3, a família do oxigênio faz 2, a família do flúor faz 1 ligação, devido suas valências. Dessa forma, também serve para os outros grupos aqui, ó. O grupo 1, a gente percebeu que eles terminam em S1. Então quer dizer o quê? Que eles têm um elétron a mais na sua camada de valência, certo? Então eles podem doar esse elétron, certo? Para se estabilizar. Doar, ou pode ser doar ou compartilhar. O grupo 2, eles podem doar ou compartilhar esses 2 elétrons da sua camada de valência para se estabilizar também. Assim como a família do boro, eles podem doar 3 elétrons ou compartilhar. Então, como vocês podem notar, o hidrogênio ele doa 1 elétron mais 1. O enxofre ele recebe 2 elétrons. Então, se o enxofre ele recebe 2 elétrons, ele pode receber elétrons de 2 hidrogênio. O enxofre não tem uma carga menos 2, ele recebe 2 elétrons. Então ele vai precisar de 2 hidrogênio para se estabilizar. Por quê? Porque o hidrogênio só compartilha 1 elétron por vez, tá bom? Cada elemento de hidrogênio libera ou compartilha
um elétron, que é justamente os 2 elétrons que o enxofre precisa. Então, por isso que é correto. Afirmativa 3. A energia necessária para remover um elétron da camada mais externa do enxofre é maior do que para o sódio. Essa afirmativa é correta ou não? O enxofre, na sua camada mais externa, é mais fácil ele receber elétron do que você retirar, certo? Do que você remover. Por quê? Porque na camada de valência, para o enxofre, só falta 2 elétrons para completar. A camada de valência do enxofre, dos 8 elétrons, ele já tem 6, então só falta 2 para se estabilizar. Já na do sódio, você pode observar aqui, o sódio, ele tem 1 elétron na sua camada de valência. Então é mais fácil ele perder do que receber. O enxofre é mais fácil ele receber do que perder. Então, por esse motivo, é mais fácil você remover elétrons do sódio, que tem uma capacidade maior de perder elétrons do que de ganhar, do que do enxofre, porque o enxofre ele tem maior capacidade de receber do que de se retirar elétrons. Justamente devido sua eletronegatividade, tá bom? Então a afirmativa 3 também está correta. A 4. Pode formar com o sódio um composto iônico de fórmula Na3S. Da mesma forma que a gente viu lá na afirmativa 2. Pode? O enxofre ele pode receber quantos elétrons? Pode receber 2 para se estabilizar, não é? O sódio, ele libera quantos elétrons para se estabilizar? Libera ou compartilha? Ele libera 1. Aqui eu tenho 3 sódio, então ele vai compartilhar 3 elétrons. O enxofre suporta? Não, o enxofre só suporta 2. Então se fosse Na2S, estava correto, mas aqui é Na3. Então as únicas afirmativas corretas são a 2 e a 3. Qual é a alternativa? 2 e 3 é a A. Tá bom? A 29 é da UFPR, né, 2018. É um poema sobre o sódio, certo? Então, para vocês verem a questão da contextualização, né, uma questão de química, vão lá e colocam um poema. Para vocês verem que tem diversos estilos de questões na prova de química. Na onda do sódio. Eu sou o sódio, não tenho ódio. Quando estou com a água, não guardo mágoa, explodo de emoção na reação. Não esbanjo meu potencial, sou muito legal. Minha família é a 1, me dou bem com cada um. Meu período é o terceiro, de quem eu sou parceiro. Existe um halogênio especial, me ligo a todos, mas o cloro eu adoro, que união genial. Me envolvo em muitas reações, com diferentes emoções. Base, cátion, sal, eu sou mesmo radical. Essa poesia foi uma autoria da equipe de participantes da Gincana de Química 2011 na UFC. Acerca das informações químicas do elemento sódio, que pode ser extraída do texto na onda do sódio, considere as seguintes afirmativas. 1. Da afirmativa minha família é 1, pode-se concluir que o sódio pertence à família 1 e, portanto, possui configuração eletrônica finalizada em NS1. O que é que vocês acham? Essa parte aqui, minha família 1. Pode-se concluir que o sódio é da família 1? Pode, não é? O sódio é da família 1. Então, se ele é da família 1, automaticamente seu subnível mais energético é o S1. A afirmativa está correta. Então, vocês podem observar que eles vão tirar todas essas afirmativas de dentro desse poema. Por isso, a preocupação em questões grandes dessa forma, vocês lerem com bastante atenção, sem perder muito tempo, mas da mesma forma, com bastante cautela, para não perder tempo. E vocês vão observar que, por mais que a questão seja gigante, tenha muito texto para você ler, mas se você tiver uma boa interpretação, vocês respondem ela de uma forma bem rápida. A 2. Da afirmativa, meu período é o terceiro. Interpreta-se que a configuração eletrônica é preenchida até o nível 3. Correto, não é? Meu período é o terceiro. Se vocês for verificar, o sódio realmente é do terceiro período. Correto.
3. O cloro é um halogênio especial, pois essa parte aqui, halogênio especial, ele tirou também do poema. Pois é com o qual o sódio reage para formar o cloreto de sódio. Verdade, não é? Nosso sal de cozinha é o cloreto de sódio, não é? Que é justamente uma formação do sódio ligado ao halogênio cloro. Por isso ele fala halogênio especial. Está correto também. No sal cloreto de sódio, a configuração eletrônica do cátion Na+, é preenchida até o nível 2, finalizando em NS2NP6. Está correto, não é? Professor, como é que eu vou saber isso? Se você fizer a distribuição eletrônica do sódio no estado fundamental, vocês vão ver que sua configuração eletrônica ela vai terminar em 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Mas como aqui você perdeu um elétron, o 3s1 você perde e passa a ser terminado em quem? 2p6, certo? Então está correto. Todas as afirmativas estão corretas. Então você vai marcar a letra C. Ok? 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Tá bom? Simples, né? 30. Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, São Paulo. Diz assim: considere os átomos berílio, magnésio e cálcio que possuem os valores de raio atômico de 112, 160 e 197 pm, respectivamente. Então, respectivamente, esse valor de raio atômico é do berílio, esse é o do magnésio e esse é o do cálcio. Tá bom? Baseado nesses valores e em suas localizações na tabela periódica, podemos afirmar que a sequência cálcio, magnésio e berílio representa a ordem crescente da primeira energia de ionização. B. Esses átomos possuem números diferentes de elétrons na última camada. C. Esses átomos possuem o mesmo número de camadas. E D. O átomo de cálcio é mais eletronegativo. Se vocês forem verificar, vocês podem ver que eles têm uma semelhança. O que? Todos eles têm uma terminação S2. Se todos eles têm uma terminação S2, então todos eles estão na mesma família. Vocês vão verificar lá na tabela periódica de vocês, depois, todos eles estão no grupo 2. Vocês podem verificar que lá tem o berílio, magnésio e cálcio. Então, se vocês forem verificar, se eles estão na mesma família, eles não podem ter o mesmo número de camadas. Então, essa daqui está errada. Se eles estão na mesma família, nessa sequência, vocês vão ver lá no grupo 2 que tem berílio, magnésio e o cálcio. Se vocês for verificar, então o cálcio não tem como ser o elemento mais eletronegativo, porque a eletronegatividade, eles estão na mesma família. Então a eletronegatividade é de baixo para cima. Então está errado. O cálcio é o menos eletronegativo. Então essa também está errada. Esses átomos possuem números diferentes de elétrons na última camada. Também está errado. Por quê? Se eles estão na mesma família, então os elétrons na última camada tem que ser o quê? O mesmo. Tem que ser a mesma terminação para os elementos estarem na mesma família. Então a correta é a A. A sequência cálcio, magnésio e berílio representa a ordem crescente de energia de ionização. A energia de ionização, ela cresce como? Na família, ela cresce de baixo para cima. Ou seja, a ordem crescente é cálcio, é o que tem a menor energia de ionização. Depois, magnésio, e o que tem a maior energia de ionização é o berílio. Então, por isso, a alternativa correta é a letra A.